Olá, bem-vindo de volta, meus caros amigos. A quinta semana da Primeira Guerra Mundial. Você interessado em conhecer mais sobre a nossa ferramenta indispensável para a sobrevivência, a pá de trincheira, a máscara de gás e a baioneta? Você está no lugar certo. E hoje vamos continuar da onde paramos na semana passada. Nós vimos nas duas frontes principais contra a Alemanha, no caso dos aliados agora dos dois frontes, nós temos a Inglaterra e a França no fronte oeste lutando contra a Alemanha. E lutando para os franceses é uma palavra forte, mas sendo completamente aniquilados e recuando desesperadamente e se rendendo em massa. 200 mil malditos franceses vão se render, fugindo de um ataque pesado, aliás, um contra-ataque dos alemães aqui na região, porque depois de invadir a Bélgica, 3 exércitos alemães estavam avançando contra a França, um total de 750 mil homens com a artilharia pesada de tipo a última tecnologia, porque a Alemanha investiu muito em artilharia antes da guerra. E a França simplesmente não tinha como competir com isso aí. E os generais franceses estavam presos em um século passado. Enquanto isso, os ingleses tinham sido desembarcados e agora estavam correndo em direção à linha de frente, porque depois dos desastres das batalhas do exército francês, alguma coisa precisava segurar a França, senão a Alemanha ia atropelar tudo. E a Bélgica, tadinha, se ferrou só por estar ali nessa posição. E o exército belga, depois de ter sido aniquilado tentando defender fortalezas estáticas, descobriu-se que defender uma posição estática contra artilharia pesada não é exatamente uma boa ideia, e agora eles estavam se retirando para o norte do país e cedendo território para os alemães, que ocuparam a capital da Bélgica. Então a Alemanha está numa ofensiva total, como é o plano Schifflen de derrubar a França rapidamente e virar o exército inteiro contra a Rússia. Porém, do outro lado, está acontecendo o contrário. Os alemães, depois de um avanço falho, eles acabaram sendo pressionados pelos russos em todo o fronte e acabaram fugindo, cedendo a Prússia Oriental. No vídeo anterior eu me confundi Prússia Oriental com Rússia Oriental, desculpa, é Prússia. Essa regiãozinha ali da Alemanha, onde os russos estão invadindo agora, se chama Prússia Oriental, então vamos chamar assim. E ali os alemães agora optaram por se retirar, porque depois da falha do número grande de baixas dos russos começar a ganhar território, o comandante, desse fronte desesperou. O cara desesperou, o cara realmente achou que não ia dar certo, e ele optou por se retirar. Não foi o François é um general de campo, o comandante maior desse fronte decidiu se retirar. E, no caso, na semana agora, nós vamos ver que esse comandante que decidiu se retirar vai ser convidado a se retirar do exército e ele vai ser dispensado e vai ser trocado por outro. Vamos ver o que vai acontecer nessa mudança de liderança do exército alemão. Mas primeiro, eu preciso falar sobre isso. Você que tem o estômago fraco e é meio delicado com assuntos sensíveis, lamento, mas isso é uma guerra e vai acontecer coisas horríveis. E nessa semana, aliás, nesse mês de agosto, foi quando começou as atrocidades, e eu preciso falar disso porque foi uma espécie de guerra contra a humanidade e uma violência extrema, desnecessária e contra pessoas na sua maioria totalmente inocentes. Então, lamento trazer más notícias, meus amigos, mas hoje a gente tem que conversar sobre os eventos que vão coletivamente serem chamados de o estupro da Bélgica. O The Rape of Belgium, como foi chamado pelos ingleses, foi uma coisa horrível, um dos piores acontecimentos na história humana, totalmente desnecessário. Durante a invasão alemã na região da Bélgica,
caso tu não se tocou, ter o teu país invadido, a tua cidade bombardeada, os alemães pilhando casas, roubando coisas, estuprando mulheres, acontecia direto. As pessoas se revoltavam e um ou outro que tinha uma arma em casa tentava se defender. Porém, qualquer evento ou conflito com os ocupantes causava uma repercussão extremamente desproporcional e às vezes nem era tipo realmente alguém tentou fazer alguma coisa ou atirar contra os invasores, às vezes era só porque eles acharam que eles colaboraram com o inimigo, então ocorreram algumas atrocidades totalmente desnecessárias e o exército invasor demonstrou uma completa falta de decoro e cometeu coisas que não deveria fazer. Alguns, no futuro, vão ser um pouco negacionistas com esse tipo de coisa e dizer que isso aí era propaganda inglesa e que esses fatos foram exagerados, mas não foi, cara, não foi, aconteceu mesmo, isso não é só propaganda de guerra, infelizmente isso realmente ocorreu e hoje eu vou trazer alguns eventos que ocorreram nesse mês de agosto de 1914, na cidade de Dinant, na Bélgica. Um grupo de guerrilheiros atirou em um grupo de alemães que estava reparando uma ponte e, com isso, 600 pessoas, mulheres, crianças, homens, foram pegos na cidade, presos. Então, um grupo de umas 5, 6 pessoas atiraram nos alemães e eles prenderam 600 civis. O que eles fizeram? Levaram ele para um terreno aberto e fuzilaram os 600 civis. Então, 600 pessoas mortas de uma forma covarde, totalmente, incluindo mulheres e crianças. Porque um grupo de partisans, que seria uma resistência armada na cidade, tentou impedir que eles arrumassem uma ponte destruída? Que completa, absurdo, isso é contra todas as convenções de direitos humanos. Por quê? Algumas coisas que os direitos humanos fazem às vezes é meio exagerado, sim, mas no caso aqui, cara, matar um civil que não tá envolvido num crime, o teu vizinho atirou em alguém, então a tua família inteira, porque mora perto dele, vai morrer, entendeu? Se tu não vê que isso é uma injustiça extrema, aí desculpa, o problema é mais teu. Isso é uma forma de injustiça absurda e realmente um crime de guerra. Eu não queria dar spoiler nos vídeos aqui, mas no futuro os eventos que ocorreram aqui na Bélgica vão ser responsáveis pelas punições nos tratados depois dessa guerra, né? Não vou dizer quem ganhou, quem perdeu, né? Não vou dar spoiler do que já aconteceu, mas caso você não saiba, os alemães vão perder, né? Spoiler. E as punições e as restrições do exército e tudo mais que vão ser impostas depois vão ser por causa dos eventos que ocorreram na Bélgica. Outras coisas que ocorreram ali que foram horríveis em Anden. Em Anden, o próprio general, o Von Bulow, eu trouxe a foto dele aqui, esse cara rechonchudo de bigode. O Von Bulow, ele escreveu e autorizou, e tem o relato oficial dele, que ele mandou matar 110 pessoas, ele bota pessoas, porque teve mulheres, teve crianças, teve até padres, monges, cara, pra quê? Pra quê? E ele mandou queimar a cidade inteira, porque segundo ele, a justificativa é que a cidade, abriu a porta e deixou eles entrar e falou que eles iam, ser ocupados pacificamente, eles não iam fazer nada contra elas, e alguns deles atiraram nos alemães. Foi isso que ele disse. Se é verdade que eles atiraram ou não, de um jeito ou de outro, a resposta foi totalmente desproporcional e desnecessária. Em Tamines, 384 homens belgas ali e alguns franceses foram levados para uma igreja e na igreja eles foram colocados na parede e os alemães com metralhadoras fuzilaram eles todos. Foi uma coisa ridícula, covarde e desnecessária. Os civis ali não faziam parte do exército, não faziam parte de nada, totalmente desnecessário. Em Rossignol, 122 pessoas. Em Rossignol,
o exército francês tentou um ataque nos alemães e foi massacrado chegando perto. Então eles perderam brutalmente a batalha. Ainda assim, os alemães prenderam 122 pessoas na cidade e foram mortas essas pessoas porque eles supostamente ajudaram os franceses. Ajudaram os franceses a morrer, caramba! Os franceses foram dizimados. Tem sentido. Em Louvain, né? Tá vendo minha pronúncia aí, cara? Minha pronúncia de francês tá melhorando. Em Louvain, depois o exército belga fez uma pequena escamurça entre 19 e 25 de agosto contra o exército alemão. Eu digo escamurça porque não foi um ataque forte o suficiente para tirar os alemães da cidade. E depois que o exército belga recuou, eles simplesmente decidiram usar a cidade como exemplo. Foi uma das piores atrocidades na Bélgica. Em Louvain, eles mataram centenas de pessoas e queimaram a cidade inteira, incluindo famosas igrejas e construções medievais, cara, que sobreviveram desde a Idade Média. E eles queimaram porque eles achavam que as pessoas da cidade estavam apoiando o exército belga. Cara, não, que coisa estúpida, totalmente brutal. Mataram padres, freiras, mulheres, crianças, homens que não tinham nada a ver com a situação, nunca lutaram no exército, não sabiam nem, cara, nunca tinham visto uma arma na vida. Pra quê? Totalmente desnecessário. E para aqueles que ainda acreditam que não, nada a ver isso aí, cara, é verdade. Os alemães falaram isso, os alemães escreviam isso, eles relatavam. Nós temos relatos dos soldados que escreviam isso, nós temos relatos dos jornais alemães que publicavam essas coisas, nós temos relatos dos oficiais alemães que autorizavam e davam ordem para executar os civis, entendeu? Porque para eles era justificado. Então, sim, essas coisas ocorreram e as atrocidades, cara, eles queimavam cidades inteiras, entendeu? Que eles achavam que tinham colaborado com o inimigo. E Louvain, nós temos as fotos das ruínas, das igrejas. Aqui, por exemplo, é uma foto de uma igreja em Louvain que foi destruída. E nos jornais da época de vários países, incluindo os que não estavam na guerra, tem relatos das atrocidades. O New York Tribune, que não é o New York, é o mais antigo, ele relata e tem uma manchete do que ocorreu na cidade de Louvain, dizendo assim: Louvain é pilhada pelos alemães, mulheres e clérigos mortos. Então, tipo, foi uma coisa horrível que chocou o mundo, e isso fez uma opinião pública muito contrária à causa alemã, e que talvez vai morder eles mais tarde. Spoilers, vai morder eles mais tarde. No fim, né, depois aqui das atrocidades e da ocupação, 1 milhão de refugiados belgas vão eventualmente fugir do país. E nessas primeiras semanas, cara, nós ainda estamos na 5ª semana de guerra, 6 mil civis no total foram mortos pelos alemães só na Bélgica desde do início da guerra. Nós estamos na 5ª semana, Lorde, e já morreu 6 mil pessoas que não tinham nada a ver com o conflito. Sim, em lugares que já tinham sido ocupados, em lugares que não precisava mais ter conflito. Totalmente absurdo. Então sim, isso aqui foi uma coisa horrível e os alemães merecem o que vai vir depois, mas relaxa, tu vai ver o que vai vir depois. Agora, em 23 de agosto de 1914, começou um evento chamado a Batalha de Mons. O exército da Inglaterra, o exército inglês, estava vindo o mais rápido possível para auxiliar a desastrosa ofensiva francesa, que agora virou uma retirada desorganizada, com o exército alemão avançando quilômetros e quilômetros em direção à França, todo maldito dia. O exército francês era enorme, mas mal organizado e mal equipado. O exército inglês era o contrário, eles eram pouquíssimos, ao total um pouco mais que 125 mil homens, mas esses caras, todos eles
eram altamente treinados, muito experientes em batalhas em diferentes locais do planeta, porque essas forças expedicionárias da Inglaterra já tinham lutado contra rebeliões aqui e ali em várias das colônias, e esses caras tinham um treinamento fino e equipamento bom, não a par da artilharia pesada alemã, mas um equipamento moderno e mais eficiente que o francês. E os alemães, quando eles souberam que o exército francês estava vendo, principalmente os oficiais do alto comando, começaram a zoar e rir e se afinar. E eles chegaram a fazer, publicamente, assim, em entrevistas e coisas, dizer que, eu acho que eu vou mandar a polícia prender eles. Eles ficavam zoando com esses caras, como se eles fossem, nada mais do que uma lombadinha que eles vão passar por cima e chegar em Paris. Porém, para surpresa de todos que ainda não se tocaram, que tu não deve subestimar o inimigo, quando os ingleses encontraram o avanço alemão, que inicialmente estava vindo com bastante infantaria rápido para tentar ganhar o máximo terreno possível, os alemães foram repelidos, e aí os alemães se reagruparam e atacaram de novo, e foram repelidos, e os alemães se reagruparam e atacaram de novo. Dessa vez, os ingleses acabaram recuando e cedendo território, e os alemães conseguiram ganhar território e continuar o seu avanço. Porém, os ingleses causaram 3 vezes mais baixas nos alemães do que eles levaram, e mesmo seus números sendo muito, muito menores, o total de alemães no exército aqui ofensivo era 750 mil, sendo que 250 mil estavam no exército mais defensivo. Então 500 mil, meio milhão, estavam atacando, e os ingleses tinham 125 mil homens na defensiva. Os ingleses, os soldados que lutaram aqui e acabaram morrendo, causaram 3 mortes a cada um deles que morria, e o exército alemão tomou essas baixas e continuou avançando, custe o que custar, apenas para ter que enfrentar uma retaguarda organizada. Os ingleses não quebraram igual os franceses. Tu não conseguia avançar rapidamente, porque se tentava mandar uma cavalaria para tomar um território, a cavalaria era recebida com tiros. Então eles mantinham uma retaguarda e uma retirada coordenada, porque os ingleses são treinados para isso e são treinados em táticas modernas. Com isso, os alemães tiveram o seu avanço bem lentificado e muito custoso, mas era necessário avançar de qualquer jeito. Com a chegada da artilharia pesada alemã no dia seguinte à tarde, os ingleses, que ainda mantinham alguma resistência, tiveram que abandonar os pontos, e o exército francês, que estava quebrando paralelo a eles nos flancos, também estava fugindo. E agora, contra a artilharia alemã, que chegou aqui de uma forma muito, muito rápida para o peso dessas coisas, os ingleses foram obrigados a ceder mais e mais território, e a recuada começou a ficar um pouco errática. Por quê? Porque os alemães estavam pressionando, e o suporte de artilharia deles tinha mais alcance e precisão do que a artilharia que os ingleses conseguiram trazer nesse pouco tempo de viagem, porque eles tiveram que ser rápido e se reposicionar sem quase que nenhum preparo. Então os ingleses agora estavam também quebrando, e os franceses também. Eles estavam cedendo mais e mais território, e a retaguarda estava tomando baixas e ficando quase que desaparecendo, e ia ser inevitável uma luta, e alguns ingleses sabiam que era uma questão de tempo para eles ter que parar e enfrentar os alemães de alguma forma ou de outra. E o Horácio Smith Dorrien, o Smith Dorrien, se eu não me engano, é o sobrenome dele, pelo menos, é o sobrenome de um museu nos Estados Unidos, com certeza. Bem, é porque é uma família famosa inglesa. O Horácio Smith Dorrien, ele era um oficial inglês experiente, que já tinha lutado em algumas batalhas, e ele percebeu que do jeito que estava, eles iam ser ou encirculados, ou eles iam ficar lutando, quebrando, e o exército alemão ia chegar nos seus objetivos. Então ele falou: basta
cavalheiros, nós precisamos manter a linha aqui. E aí os cavaleiros se juntaram e falaram: sim, senhor, nós morreremos ao seu lado, senhor, vamos parar os desgraçados aqui. E ele falou: preparem uma defesa. E eles prepararam. Em 26 de agosto de 1914, na região francesa de Le Château. Tá vendo, cara? Eu tô ficando bom nesse francês. Ele deu a ordem para o seu regimento segurar a maldita linha. E completamente fora de número contra os alemães, esses desgraçados seguraram a linha. Morreu quase todo mundo, contra a artilharia, contra avanço e mais avanço dos alemães, jogando granadas, tentando avançar pelo campo aberto. Os alemães eram recebidos com tiros precisos dos rifles ingleses. Quando eles se aproximavam em um grupo significativo para tentar avançar na linha que os ingleses estavam defendendo, granadas dos ingleses vinham contra eles. Uma ou outra peça de artilharia inglesa continuava cantando no campo de batalha e metralhadoras nos flancos para impedir o envelopamento, mas eles acabaram quebrando no final, depois de segurar o exército alemão praticamente sozinhos por malditas 12 horas. Eles permitiram meio-dia de vantagem para a retirada e a coordenação do resto do exército, conseguindo com que a linha voltasse. Então, obrigado, Horácio Smith-Dorrien, se não fosse por ter tomado a coragem, a iniciativa e a bravura dos seus soldados aqui nesse dia, os alemães teriam chego em Paris. Então agradece a esse cara por tu não tá falando alemão hoje. E no caso, meu amigo, eles fizeram uma coisa fenomenal e seguraram a linha, sobre ataque contínuo, e mesmo vários ingleses morrendo, os alemães tentando avançar contra eles num campo aberto, perderam 3 vezes os seus números. É dos dados dessas batalhas aqui que a gente diz que hoje o atacante precisa ter 3 vezes mais número do que o defensor para vencer, porque o defensor tem teoricamente uma vantagem tática. Então é por causa da luta na Primeira Guerra Mundial que a gente tem esse número, né? Então, para te saber, quanto mais você sabe sobre teoria e táticas de guerra. E agora, depois de segurar a linha bravamente por meio-dia, com o sacrifício de boa parte desse regimento, eles acabaram quebrando também, mas agora existia uma linha íntegra dos franceses, dos ingleses, para segurar o avanço alemão. E na linha de defesa principal agora, eles estavam conversando que a guerra ia acabar sim no Natal, mas a guerra ia acabar no Natal com a Alemanha vencendo. A moral estava lá embaixo e a esperança de uma vitória rápida e fácil foi por água abaixo. A realidade da guerra e a brutalidade do avanço alemão realmente fez com que os soldados ficassem deprimidos e sem esperança de uma vitória. A única coisa que mantinha eles na batalha é a propaganda contínua de guerra e saber que eles estão do lado certo, porque os alemães são uns bárbaros horríveis que estão cometendo atrocidades contra pessoas inocentes. Então vem daí o mito que a propaganda de guerra é esse negócio, mas não é, isso realmente aconteceu e a máquina de guerra inglesa utilizou isso como propaganda e isso realmente aumentou muito o moral dos soldados e manteve eles na batalha, porque eles sabiam que eles estavam lutando pela coisa certa, né? Uma coisa mais aí para te saber também dos fatos que estão ocorrendo hoje em 1914. E do outro lado, agora que a gente já falou da fronte na França, vamos falar da fronte contra a Rússia. O von Moltke, que é o chefe maior, percebeu, né, do desastre que foi a ofensiva deles e depois a quebra e a retirada total e abandonar boa parte da Alemanha. Então ele decidiu trocar o chefe militar
por um homem de verdade, um cara muito, muito, muito experiente e respeitado na Alemanha e diferente dos outros generais contemporâneos que estavam aqui na guerra. Esse cara já tinha visto luta, já tinha visto guerra e ele já comandou exércitos desde 1960, acho que foi. Então esse... Não, desculpa. 1860 até 1914, ele tinha se aposentado em 1911, mas ele voltou da aposentadoria agora para lutar nessa guerra. O Paul von Hindenburg. E o Paul von Hindenburg é esse cara que, primeiro, que bigode sensacional. Eu não sei porque toda vez que eu vejo essa foto dele, me lembra aquele cara do Walking Dead, se tirasse o bigode. Não sei porque me lembra ele. 1860, foi quando ele começou ali a carreira e se aposentou em 1911, agora voltando do aposento, porque eles precisam de um homem de verdade para resolver o pepino de enfrentar a Rússia. E vamos ver se ele vai conseguir assumir a responsabilidade e resolver o conflito contra a maior potência europeia nesse sentido, não econômica, mas em questão de número de soldados, com certeza é a Rússia. Bem, a Rússia estava avançando contra, a Prússia Oriental e eles avançaram quilômetros e quilômetros e quilômetros em alguns dias, e apesar de no papel tu poder olhar para isso e dizer, nossa, o exército russo é imparável, as falhas da logística russa estavam aparecendo. A comunicação deles era horrível, quase não tinha telefone, quase não tinha telégrafo, eles não tinham rádios, eles tinham que se comunicar na base do papel, então os oficiais precisavam receber os planos de batalha e as coisas por escrito, e os russos não tinham o costume de criptografar as suas mensagens, então se alguém achasse uma mensagem, ele poderia traduzir e saber o que os russos estão fazendo, e foi exatamente isso que aconteceu. Durante o avanço ali do general François, eles mataram um oficial russo e o oficial russo estava na sua possessão uma mala no caso, para quem não sabe o que é valise, ele estava na sua possessão uma valise com vários dados referentes ao plano de avanço russo, à quantidade de soldados em cada regimento e mais ou menos o plano de avanço contra a Alemanha. Então, com isso, eles conseguiram fazer uma armadilha, sabendo onde os russos iam estar mais fracos, sabendo onde o exército ia estar mais forte, eles poderiam evitar a parte mais forte do exército, pressionar onde está mais fraco e fazer um grandíssimo shenanigan. Nós já vamos ver isso agora. Como ocorreu? Sabendo que os russos estavam muito mais fortes no meio do exército, com flancos mais fracos, eles permitiram que os russos avançassem, apenas fazendo uma mínima resistência e se retirando do meio. Então o exército russo, em alguns dias, avançou dezenas de quilômetros pela Prússia Oriental. Então a parte central do exército russo avançou muito, enquanto os flancos que tinham menor número avançaram menos. E aí veio a armadilha. Você ativou minha carta armadilha. Os alemães pressionaram no dia 26 de agosto o norte do exército russo, quebrando a linha onde os russos estavam mais fracos, atravessando pontos onde eles sabiam que não iam ter unidades de artilharia e cercando os russos, criando uma linha defensiva entre o exército central e o norte. Depois, no dia 27, já estava ocorrendo ataques antes, mas ocorreu a mesma coisa pelo sul. Teve uma quebra da linha russa no sul, das partes mais fracas do exército russo, que acabaram quebrando contra um avanço alemão rápido e brutal, e os russos ficaram cercados.
a parte central, onde tinha a maior parte da artilharia, da maior parte dos oficiais, da maior parte do exército de elite da infantaria russa, ficou agora sem comunicação com o resto do exército e isolada dentro de território inimigo. Os russos tentaram quebrar de volta, alguns tentaram avançar sem sucesso, e os alemães fecharam ali o bolsão que eles criaram, esse encirculamento do exército russo, e quando os russos perceberam que eles estavam sem água, sem comida e ficando sem munição, eles se renderam em massa. 100 mil soldados russos se renderam aos alemães por estar numa situação catastrófica de recursos. Eles estavam avançando com o mínimo necessário para fazer o melhor tempo possível. Então, recursos extras, suprimentos longos não foram planejados e agora tudo acabou e eles se renderam para não morrer de fome e sede. Então, os alemães venceram brutalmente e 100 mil russos se entregaram sem conflito. Nossa, então os russos não fizeram nada? Não, foi uma luta bruta. Eles tentaram várias vezes quebrar a linha até eles ficar quase sem munição e 50 mil russos morreram lutando para tentar parar o avanço alemão que encirculou eles e para quebrar a linha de volta, mas de um jeito ou de outro, a elite do exército russo e as tropas mais bem equipadas agora tinham sido eliminadas em apenas alguns dias de conflito. Então, do dia 25 ao dia 28, o exército russo quebrou. E nesse momento, o Hindenburgo agora virou cara. Pense num herói, o cara salvou a Alemanha, porque o comandante que estava antes dela, ele desesperou e achou que os russos iam dominar tudo, e muita gente estava achando que os russos iam dominar tudo, e ele mostrou que depois de estudar, deixa que o pai resolve, dá o comando pra mim que eu resolvo o negócio, e ele resolveu. Então ele botou, o dele na mesa, mostrou que o dele era maior e melhor, no caso, o plano de batalha, óbvio que é o plano de batalha, e o bigode também. E agora ele conseguiu mostrar para os russos que não vai ser tão fácil assim e eles não vão simplesmente marchar contra a Alemanha, O François, o general de campo que conseguiu pegar ali os relatos do avanço russo, também participou dessa ofensiva e graças ao contra-ataque dele também eles cercaram os russos pelo norte. Então o cara também participou. Não vou tirar o crédito onde crédito tá feito, mas o Hindenburgo ficou muito famoso e agora ele era o herói nacional da Alemanha e o salvador da pátria. E falando nisso, o nome dessa batalha aqui, para você que está interessado em pesquisar mais sobre ela, é a Batalha de Tannenberg. Tannenberg é uma vila pequena aqui nessa região que há muito tempo atrás, na Idade Média, foi o palco de uma batalha entre os cavaleiros teutônicos e os povos eslavos, e os povos eslavos, são os russos, venceram a batalha. Agora, os alemães venceram a batalha, então isso virou um orgulho nacional imenso, e essa cidade virou o símbolo da vitória alemã. E essa aqui é uma foto da época do que eles pegaram depois desse conflito. Olha a quantidade de artilharia dos russos que eles conseguiram pegar. Então, artilharia, metralhadoras, munição, tinha pouca, mas tinha ainda. E eles conseguiram pilhar tudo isso aqui do exército mais bem equipado da Rússia. O resto do exército russo, vendo o exército de elite deles quebrando, meio que decidiu fazer uma retirada pela esquerda e abandonou a Prússia Oriental e começou a tomar mais posições defensivas. Então os alemães, graças a essa vitória, conseguiram retomar o seu território e botar a Rússia na defensiva. Uma coisa aí mais também, então eles estão avançando nos dois flancos, ainda não estão avançando contra a Rússia, mas contra a França. A França está tentando se defender desesperadamente e os ingleses estão se sacrificando para ganhar tempo. Agora que a gente viu as frontes contra os alemães, vamos falar sobre a fronte contra os austríacos.
nos Balcãs, né, a gente viu na semana passada que o exército austro-húngaro sofreu baixas imensas e eles estão apanhando toda vez que eles pisam na Sérvia, eles começam a ter baixas enormes e os comandantes austro-húngaros estão perdendo a paciência e como eles não conseguem ganhar uma vitória no campo decente, eles decidiram se vingar de quem eles podem. Quem eles podem matar é o povo inocente da Sérvia. O povo sérvio está apoiando o exército sérvio, não está? Tem um monte de sérvios que são civis, que estão fazendo emboscadas, matando soldados austríacos, quando eles estão passando em estradas, tentando chegar lá. Então, quer saber? O povo sérvio é todo culpado, e todos eles têm que morrer. Isso na cabeça dos comandantes e oficiais da Áustria-Hungria. E, tendo a sua honra humilhada depois de perder totalmente o avanço inicial, eles optaram por fazer uns crimes de guerra terríveis e hediondos. Algumas coisas, cara, eu preferi não trazer aqui. Eles crucificaram gente, eles enforcaram umas cidades inteiras. Era umas coisas horrível mesmo. E eu tentei trazer as imagens menos pesadas aí pra vocês, mas, cara, o que esses caras fizeram aqui não tem perdão. E do contrário dos alemães na Bélgica, eles publicavam isso nos jornais e eles faziam isso ser uma coisa que todo mundo tinha que ver. Por quê? Porque eles acreditavam que fazendo isso, eles iam quebrar a vontade da Sérvia de lutar. Ao contrário, agora sim que os sérvios estavam lutando e agora sim que os civis vão pegar em armas, porque a vida deles está em risco. E, infelizmente, nas primeiras 2 semanas do conflito, 3.500 civis vão ser executados. A maioria não tinha nenhuma relação com o exército sérvio, nem nenhuma relação com algum tipo de resistência. E mulheres, crianças, padres, vão todos morrer, não importa. Tu é sérvio, tu tá ferrado na mão desses loucos. E tem umas cenas, cara, realmente brutais. E eles matavam gente nas baionetas pra poupar munição às vezes. Era horrível. E como eu disse, eles filmavam isso, eles batiam foto disso, eles relatavam isso nos jornais, porque eles queriam que as pessoas vissem, achando que isso ia, aumentar a moral deles dentro do país, que eles estão vencendo e enfrentando esses terríveis sérvios. Os sérvios que são os fazendeiros, os que não tinham nada a ver com nada. Começaram absurdo. Não, apenas não. Crimes de guerras terríveis. E espero que o que está reservado para esses austríacos vai vir com muita pressão e num orifício por baixo. Mas vamos ver o que vai acontecer mais pra frente. E, meus amigos, se você tinha alguma dúvida até agora que existe um lado bom e um lado ruim nessa guerra, a dúvida acabou. Os alemães e a Áustria-Hungria estão cometendo crimes terríveis contra a humanidade, não porque eles estão numa guerra de extermínio, mas sim porque os oficiais estão autorizando e os soldados têm uma péssima disciplina na questão de se controlar e eles estão cometendo atrocidades para dar o exemplo. Então eles acham que fazendo isso eles vão acabar com a resistência. Na verdade, eles aumentaram muito o ódio contra eles. Então vamos lutar pelo que é certo e parar esse avanço alemão maldito e parar o avanço austro-húngaro. Vejo vocês na próxima e vamos ver o que vai acontecer. Tudo de bom e vejo vocês por lá.